Olá, vamos aqui aprender sobre banco de questões. É um recurso que pode ser muito útil quando você for elaborar um questionário e ao invés de você ter algumas questões fixas, você, por exemplo, mandar selecionar aleatoriamente de um banco que tem um monte de questões e assim os seus alunos podem ter acesso a questionários diferentes de um mesmo conteúdo. E como eu começo? Vocês começam vindo aqui, ó, nessa engrenagem do gerenciamento do curso. Quando clicar, entre outras opções, nós temos banco de questões. E aqui nós temos o banco de questões, categoria de questões, importação, exportar. Vou clicar, por exemplo, em banco de questões. Qualquer uma que eu clicar, ele vai me levar para essa mesma tela, onde eu tenho aquelas opções em abas diferentes. Por onde eu começo? Aconselho começar por categoria. Categoria é bem interessante porque, vamos supor, a questão do questionário que eu falei, né? Você quer fazer um questionário com questões selecionadas aleatoriamente, para os seus alunos terem questões diferentes. Mas se você coloca tudo isso num bolo só, na hora, vamos supor que você quer fazer um questionário com 10 questões. Aí então ele vai buscar 10 questões aleatórias. Por acaso ele pode trazer um monte de questões de um mesmo assunto e nenhuma questão de um outro assunto. Então, se você quiser, você pode criar categorias sobre os assuntos que você está trabalhando e na hora de selecionar aleatoriamente lá na frente, você fala, eu quero 2 questões dessa categoria, 3 questões dessa outra categoria e por aí vai. Então, é bastante interessante. Aqui no caso, eu já trouxe uma categoria pré-criada, essa categoria de cima aqui é a minha categoria pai, e aqui embaixo vão tendo outras categorias. Então, eu já trouxe uma e vou criar novas categorias. Por exemplo, vamos supor que eu estou criando um curso de tecnologias educacionais e eu quero criar uma categoria chamada vídeos. E vou escrever qualquer coisa aqui para não perder tempo com isso. Então, criei, muito simples, né, a categoria. Quero criar uma outra categoria chamada softwares educativos. Beleza. Adicionei também de forma muito fácil essa nova categoria. Agora vamos supor que dentro de softwares educativos eu quero falar especificamente sobre jogos, né? Então, ó, eu seleciono a categoria softwares educativos e crio uma subcategoria, que seria jogos. Aí você vai vendo aqui, ó, todas as categorias que eu criei. Posso criar depois, não preciso criar tudo agora, né? Agora eu vou criar questões, por exemplo, né? Então aqui eu vou ter acesso ao meu banco de questões. Aquela categoria que eu já trouxe, né? Ela já tem algumas questões, mas obviamente as que eu acabei de criar não tem questão nenhuma dentro dela ainda. Então vou voltar para essa que já tem algumas questões. Aqui eu vou só exemplificar para vocês, por exemplo, você vai olhando as questões, você percebe que tem alguns ícones, né? Esse primeiro ícone é quando você quer colocar algum marcador, alguma tag, né, sobre os assuntos que tratam aquela questão. Esse segundo aqui da engrenagem é bem legal porque ele é de editar. Se por acaso você fez uma questão e depois percebeu que ela estava com algum problema, é aqui que você vem para editar e acertar essa questão. Esse outro aqui também é legal porque ele é de duplicar. Vamos supor que você fez uma questão e agora você vai fazer uma outra que é idêntica, só muda poucas coisas. Então você duplica e aí na nova você vem em editar. Quer dizer, ao invés de você criar uma nova questão toda do zero, você copia, reaproveita e só muda o que precisa mudar. Esse daqui é um pré-visualizar para você ver como a questão vai aparecer para o aluno. Por exemplo, eu cliquei numa questão aqui que é de associação, né? Então tem a questão, o valor, do que trata a questão, e para cada item da questão tem aqui as escolhas. Era aquele ligar que a gente fazia antigamente quando era criancinha, né? Você vai selecionando aqui, por exemplo, eu selecionei 2 iguais, porque aí ele vai dar errado, né? Também estou selecionando qualquer coisa, né? E aqui, inclusive, na hora que você está visualizando, você pode ir e enviar e selecionar para ver o feedback que ele dá. Por exemplo, ó, ele está falando que eu errei essa, que eu errei essa, errei essa. Poxa, errei todas, né? Chutei,
péssima no chute, né? Errei todas. Mas aí ele vai te dando feedback, né? Por que que a sua resposta está incorreta ou por que está correta, caso você tenha acertado, para você ver se é isso mesmo, se você se está dando feedback correto, está dando a resposta adequada de acordo com o que o aluno acertou ou errou. Né? E a lixeirinha, né, caso você queira excluir. Uma outra observação interessante é que você pode clicar em uma ou mais questões e depois mandar deslocar, por exemplo, vamos supor que você acabou de criar uma categoria e percebeu que essas questões fazem mais sentido nessa categoria. Então você pode redirecionar, clicar aqui para ele mover para essa categoria. Vou fazer isso não, mas só para vocês saberem. E se você quiser criar, enfim, uma nova questão, por exemplo, vou vir nessa categoria softwares educativos e agora eu vou começar a povoar essa minha categoria, ou seja, eu vou começar a criar as questões. Então você vai vir aqui em criar questão e vai te dar um monte de opções de questões que nós vamos discutir em outros vídeos. Mas só para vocês saberem que aqui você vai escolher o tipo de questão, vai criar a questão e após essa questão ser criada, ela vai aparecer como estão essas outras aqui. Então, esse é o banco de questões, falamos da categoria e tem outras duas opções aqui, exportar e importar. O exportar é quando você quer, por exemplo, eu tenho um curso e eu quero aproveitar parte ou todo o meu banco de questões em um outro curso. Então você escolhe o formato, no caso, se você está saindo de uma sala do Moodle e indo para outra sala do Moodle, o melhor é você escolher o formato Moodle. E aqui você seleciona o que você quer dizer, você quer todas as questões que estão naquele curso, ou você quer de uma categoria específica, né? Quero todo o banco que tem nessa sala. Né, nesse curso. E aí você vem aqui para exportar para um arquivo e na hora que você vem aqui, ele vai mandar salvar no seu computador. Aí você salva lá no seu computador. O processo de importação é o processo contrário desse, né? Você salvou isso lá no seu computador, agora você vai numa outra sala, por exemplo, eu entro num outro curso e agora nesse outro curso eu quero importar aquele meu banco de questões. Então, ó, novamente eu digo qual formato, estou trazendo do próprio Moodle, então escolho aqui Moodle e venho aqui, ou eu arrasto para cá, ou eu clico aqui e seleciono, né? Venho enviar um arquivo, escolher o arquivo e vou lá no local onde eu tiver salvo na minha base, né? No meu computador, para selecionar aquele arquivo e importar. Não vou fazer isso porque eu não quero duplicar aqui, mas só para vocês entenderem então que essas são as opções do banco de questões.